Oi, gente. Eu estou aqui para mais um ponto que precisa ser debatido no que tange o ensino de arte. Nós falaremos nessa aula sobre a avaliação em arte na educação infantil e no ensino fundamental. A temática da avaliação das atividades artísticas, ela tem sido objeto de discussões em função da complexidade que envolve, porque é no mínimo complicado estabelecer critérios e julgamentos sobre uma produção artística da criança. Para compreendermos de que maneira é possível realizar a avaliação na disciplina de arte, primeiro precisamos rever o sentido da avaliação. O verdadeiro sentido da ação avaliativa é constatar o percurso do aluno, sua trajetória de aprendizagem. Se tivermos como concepção que a avaliação tem a função de acompanhar o processo de aquisição do conhecimento do aluno, que não é um instrumento para medir ou para classificar, fica mais fácil pensarmos em avaliação de maneira geral e também na disciplina de arte. A avaliação ela deve ser formativa e transformadora. Nesse contexto, a avaliação é um meio e não um fim. É o meio através do qual o professor conhece o aluno, consegue perceber os caminhos percorridos e identifica o que ainda precisa ser trilhado. Principalmente, então, no ensino de arte, que é o foco aqui da nossa disciplina. Como trazer à tona, como realizar a avaliação? Sempre lembrando que a disciplina de arte na escola, ela não tem como objetivo formar o artista plástico, o músico, o ator, o dançarino. Nós falamos muito sobre isso durante a disciplina. Então, na avaliação, eu não vou, por exemplo, avaliar se a criança pintou bem ou não pintou, desenhou bem ou não desenhou, se ela aprendeu a dançar ou se ela não aprendeu a dançar. Mas sim, qual foi o seu percurso? Eu posso avaliar, claro, o traçado da criança, se ela teve uma evolução na questão do seu percurso gráfico, se ela está, no começo, ela fazia mais rabiscos, ela terminou o ano conseguindo representar uma imagem, conseguindo figurar. Isso eu posso avaliar. Eu posso avaliar se a criança tem iniciativa, se ele consegue trabalhar em grupo e também se ele domina determinados conteúdos do ensino de arte, conteúdos que estão expressos lá na proposta curricular, porque existem esses conteúdos também e é a partir deles que eu também vou trabalhar o meu processo de avaliação, vou determinar o processo de avaliação. Mas lembrando que a avaliação não vai servir em nenhuma disciplina e muito menos para a disciplina de arte, para classificar o aluno, para mensurar um resultado, para dizer, a produção dele é uma produção 10, a produção dele é uma produção de valor 8. Esse não é o nosso objetivo. A base da avaliação é auxiliar o aluno a aprender. A avaliação ajuda o aluno a aprender quando traz resultados significativos para ele. Resultados que não são quantitativos, e sim mostras de seus avanços e também de suas fragilidades. Cabe ainda ao processo avaliativo o seu caráter diagnóstico. Isso porque tanto o professor quanto o aluno somente conseguirão perceber o percurso que foi trilhado se tiverem conhecimento de qual foi o ponto de partida. E na prática, como que isso pode acontecer? Nós temos uma experiência na educação infantil que pode esclarecer um pouco mais. No portfólio da criança, nós vamos arquivando atividades que ela faz ao longo de todo um ano letivo. Dentro dessa prática, a gente pede à criança de 4 anos, por exemplo, ainda nos primeiros dias do ano, que ela faça um autorretrato. Cerca de 2 meses depois, nós repetimos, fazemos a mesma proposta. E a repetimos ainda várias vezes durante o ano. Durante esse período, a criança realizou diversas outras atividades que contribuíram para o avanço do seu percurso gráfico.
E esse avanço vai ficar claro quando a gente compara os desenhos nos diferentes períodos do ano, como foi o primeiro autorretrato e como foi o último, por exemplo. Mas foi necessário fazer um longo trabalho, desde o início. Esse que foi o nosso diagnóstico, o nosso ponto de partida. Esse tipo de atividade, que é apenas um exemplo entre tantos que podem ser realizados, pode servir como um instrumento de avaliação para o professor, que irá observar o avanço do traçado da criança, a sua capacidade de figurar, de representar a figura humana, a riqueza de detalhes que vão surgindo no seu desenho ao passar do tempo. Mas tudo isso também depende de um olhar atento do professor, que assim como os avanços, também deve observar as necessidades daquela criança para propor atividades que irão favorecer o seu desenvolvimento. Avaliar o processo e não somente o produto. Quando tratamos da avaliação em arte, não devemos considerar apenas a mensuração de produtos finalizados. Já falamos disso anteriormente, mas é necessário reforçar. Nem sempre o resultado final de um trabalho reflete toda a riqueza de seu processo de criação. É fácil encontrarmos escolas com uma excessiva preocupação com os resultados, ou seja, com desenhos prontos que vão para a pasta para serem exibidos aos pais como prova da competência pedagógica da instituição. Eu sei que é difícil superar essa concepção. Na minha realidade de trabalho como pedagoga, trabalho numa instituição de educação infantil, pela proposta que nós desenvolvemos, que nós seguimos, o uso de desenhos prontos para as crianças colorirem não é permitido. Então, não pode trabalhar, não pode trazer desenho pronto para as crianças. E nós já ouvimos comentários de pais que falaram, quando a gente entrega a pasta, por exemplo, de atividades, esses rabiscos eu não quero levar, isso daqui é desenho, credo, o que é isso? É desagradável. Mas é algo que a gente ainda precisa superar, porque os rabiscos, os garranchos, as tentativas, eles são mais produtivas e importantes para o desenvolvimento do que o preenchimento de um desenho pronto. São eles que imprimem a criação e a identidade de cada criança no trabalho artístico. E quando eu falo, gente, até eu trouxe aqui alguns exemplos, quando eu falo para vocês das atividades prontas. Por exemplo, isso daqui, uma atividade como essa aqui, ela foi realizada com crianças de 1 ano e meio de idade. A proposta era, pinte os objetos que você usa para comer. Primeiro que a criança não tem ainda o domínio para conseguir, uma criança de 1 ano e meio, pintar esses objetos pequenos. Ela até demonstra que ela entendeu a proposta, o guardanapo, a xícara, mas acabou pintando aqui o pente também por uma questão do domínio. Que conteúdo de arte que isso daqui trabalha? Que tipo de criação, de proposta de criação, de criatividade, de produção própria, de estímulo à identidade, uma atividade como essa aqui, ela proporciona? Essa outra aqui, um desenho pronto também, que retrata uma data comemorativa, e ainda essa criança, ela passou bastante, rabiscou bastante com o lápis de cor, né, tentou pintar. Tem umas que fazem uns 2, 3 rabiscos e entregam para a professora e dizem que terminou. Porque isso daqui, no mínimo, ele não respeita o processo de desenvolvimento da criança. A criança pequena, na faixa etária das crianças que fizeram isso daqui, com 1 ano e meio mais ou menos, o que ela quer fazer quando tem uma proposta de desenho? Ela ainda se encanta pela marca que o riscante que ela está usando imprime no papel. O objetivo dela não é desenhar um determinado objeto em si. Ele quer fazer marca no papel. Por isso que eles gostam tanto de rabiscar parede, cortina, mesa, sofá, o próprio corpo, aquilo que eles veem pela frente, porque o que eles querem é fazer marca, imprimir marca.
Então, um trabalho com o desenho, com a pintura, com criança pequena, eu vou colocar, por exemplo, uma cartolina na parede, e até porque a criança pequena, ela ainda não tem esse movimento, ela vai pintar assim, com movimentos amplos. Eu vou colocar uma cartolina lá na parede e vou deixar um giz de cera para que ela pinte aquela cartolina. Mas e a avaliação, professora? Aqui eu consigo avaliar? Com essa atividade, eu consigo avaliar algo do campo de arte? Agora, observando aquela criança, a sua iniciativa, o seu interesse em fazer uma produção lá na parede, em pintar, em preencher aquele papel, lá eu consigo observar muito mais. Qual que é o objetivo desse tipo de atividade aqui? O que é o objetivo disso daqui? É mostrar para o pai que não, olha, nós trabalhamos com a criança, nós temos uma proposta. Mas qual é a proposta? E ainda o que é pior é assim, olha aqui, a gente vê a criança pintou desse jeito, né? Claro, por conta da própria característica da idade dela. Daí você pega da mesma criança uma atividade como essa feita. Nossa, mas aqui com o lápis de cor ela rabiscou. E aqui ela teve domínio de pegar uma cola colorida, uma cola com glitter e fazer certinho sobre a escama dos peixes. Gente, é óbvio que aqui foi o adulto que fez, não é uma produção da criança. Então, o que eu quero com esse tipo de atividade? Eu quero agradar o pai, eu quero agradar a família, eu quero dizer que o trabalho está sendo feito, mas o nosso trabalho é garantir o desenvolvimento da criança. Não é fazer de conta, porque isso daqui é fazer de conta que eu trabalho arte na escola. E também não vai me dar instrumento para o processo de avaliação. Também é necessário salientar que o professor deve deixar claro para o aluno, aí já pensando nas crianças maiores do ensino fundamental de 8, 9 anos, o que ele espera dele, o que espera da sua produção. É necessário expor para o aluno como e por que e quais os aspectos estão sendo avaliados. Nas séries iniciais, o professor pode considerar, por exemplo, a iniciativa da criança na elaboração de uma criação artística, a cooperação, a assimilação dos conteúdos, a responsabilidade e o cuidado no manejo dos materiais, a participação nas aulas. Aí eu trouxe aqui mais um exemplo. Daí vocês vão falar assim, nossa, mas a professora Ana está falando só aquilo que não é para fazer. Mas o professor Paulo, a professora Ana Cristina Cury trabalharam um monte de coisa com vocês do que é para ser feito. Aqui nós estamos fazendo uma análise crítica. Então aqui um trabalho já de ensino fundamental. A ideia, olha, da data comemorativa relacionado ao trabalho de arte, né? Então, comemorando o Dia do Índio. Daí a proposta, acredito, era fazer o desenho do índio e a professora escreveu ali, que amor. Isso é muito comum, né? Muito bom, gostei, adorei, parabéns. E às vezes também vem, estou triste, mais capricho, procure melhorar. Mas será que a professora tinha deixado claro o que ela esperava desse desenho? O que ela queria desse desenho? Se houve um combinado, se houve a exposição dos critérios que seriam observados antes, aí tudo bem. Agora, se nada foi combinado e ela escreve aqui, que amor, muito bom, ou então, você precisa melhorar. Isso é muito subjetivo, porque vai ficar só do gosto da professora. Se ela gostou ou não do desenho, se o aluno se comportou ou não se comportou, porque às vezes isso também está implícito naquele conceito que ela coloca ali. Então é possível também, no ensino fundamental, o professor promover situações de autoavaliação, através das quais os alunos começam a construir atitudes mais reflexivas, mais críticas. Não é uma tarefa fácil,
Mas se nós não começarmos ainda nos anos iniciais, eles terão cada vez mais dificuldade em se comprometer com a sua formação e ter autonomia para analisar o seu próprio desempenho. Ainda no início, quando a gente começar esse tipo de experiência, auxiliado e com a mediação do professor, o aluno poderá alargar a compreensão que tem das suas produções e também dos colegas, conseguindo comparar e manifestar ideias e sugestões a partir das produções que foram realizadas. O registro constante do professor é imprescindível para o processo avaliativo no ensino de arte. Para que o professor tenha condições de avaliar o percurso criador de cada aluno, é necessário um acompanhamento e registro constante. Isso pode ser feito através de anotações, de gravações, de fotografias, da construção de um portfólio, que é um excelente instrumento de avaliação para a arte. Somente assim o professor terá domínio do processo pessoal e da aprendizagem dos seus alunos. Eu espero que tenha conseguido contribuir para a prática de vocês e que todos consigam desenvolver experiências fascinantes com os seus alunos. Um abraço!